Bom, o título dessa aula é Como Enxergamos o Mundo, o que já deixa claro o tema da aula, né? A visão humana. Então, eu vou falar de um dos cinco sentidos humanos que faz com que a gente interaja com o mundo ao nosso redor, né? Então, como processamos imagens, quais são os principais problemas, enfim. Meu nome é Gabriel e essa aula é sobre visão. A primeira pergunta que pode surgir na cabeça de vocês, alunos, é para que precisamos estudar a visão? Então, eu elenquei três fatores importantes. Entender como nossos olhos processam as imagens, então entender como a gente consegue enxergar cores, contrastes, formas de objetos, se um objeto está mais próximo ou mais distante da gente. Os outros dois fatores são relacionados à saúde, então saber como cuidar dos olhos para evitar problemas futuros e conhecer esses problemas, os principais problemas que afetam os olhos e quais os seus tratamentos. Num primeiro instante, é preciso saber o que propicia com que a gente enxergue. Num quarto escuro, por exemplo, a gente tem dificuldade de observar o que tem nesse quarto. Podemos até ver certo contraste, certa extremidade de algum objeto, mas dependendo da escuridão do quarto, nós não conseguimos ver nada. Então, o que possibilita com que a gente enxergue é um fator externo ao nosso corpo, que é a luz. Coloquei uma definição aqui do que é a luz, que é um pouco complexa, mas eu vou por partes. A luz ela é um tipo de onda a qual chamamos de radiação eletromagnética. A luz é um tipo de onda, como assim? Então, você vê aqui que tem uma lâmpada acesa, ela vai propagar uma luz, né? Ela vai emitir uma luz que a gente percebe com nossos olhos. Esse trajeto que a luz faz, ela não é um trajeto retilíneo, né? Ela não é um trajeto reto. Ela é propagada no espaço por meio de ondas, que é o que você vê aqui no espectro eletromagnético. Isso daqui são tipos de ondas. Ondas mais espaçadas e ondas mais próximas, a qual chamamos de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é a natureza da luz. Ela é elétrica e magnética, que é um tema que vai ser abordado com mais profundidade no ensino médio. Então não tem por que ver nesse momento. Você vê aqui que tem outros tipos de radiações, como as ondas de rádio, micro-ondas e entre outros, mas o foco principal dessa aula é saber sobre a luz visível, aquela que permite com que a gente enxergue. Ela tem origem em uma fonte luminosa, como o Sol, que é uma fonte de luz natural, a lâmpada, uma fonte de luz artificial, e animais bioluminescentes, entre outros. Animais bioluminescentes, você pode ter o exemplo daquelas algas que produzem uma química que fazem com que elas fiquem brilhantes, né, num brilhante azul esverdeado, ou como, por exemplo, a luz do vagalume de noite. É importante também saber o processo de trajeto da luz, né? Então você tem aqui a reflexão, a luz ela é refletida ao lado oposto do seu trajeto. Isso acontece, por exemplo, quando a luz é ligada na frente de um espelho, em que o espelho vai refletir a luz, né? A luz vai bater no espelho e vai voltar. A absorção, a luz é absorvida pelos objetos. Então, um quarto com uma luz acesa tende a ser um pouco mais quente, porque os objetos do local vão absorver essa luz em forma de calor. E a refração, que é o processo que ocorre nos nossos olhos. A luz sofre uma alteração ao chegar no objeto, passando por ele e indo em uma direção diferente. Ou seja, ela não volta, como na reflexão, mas ela vai passar, né? Ela vai vir reto assim, que nem na imagem, e quando chegar nos olhos ela vai sofrer um pequeno desvio, indo para cima, para baixo, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Né? Tem um exemplo disso nessa imagem aqui. Você vê que a luz ela chega, ela adentra ao olho e ela não continua reta como deveria ocorrer, mas ela sofre um processo de refração para um ponto específico da retina. Mas afinal, o que é a retina? Então, indo de fora para dentro até chegar à retina, vou explicar um pouco de como é a anatomia dos olhos. Você tem a córnea. A córnea é uma parte transparente que fica na frente da pupila e da íris.
Essa parte transparente é a primeira lente em que a luz tem contato. Ela é contínua, ou seja, ela fica junta da esclera, que é a parte branca dos nossos olhos. Dentro dessa córnea, entre a córnea e a pupila e a íris, você tem o humor aquoso, que é um líquido que tem majoritariamente água, tá? Então você tem um líquido antes de adentrar nos olhos. Aqui você vai ter a íris e a pupila. A íris, ela é a estrutura colorida dos nossos olhos, tá? Então ela que dá aquelas cores marrom escuro, preto, ocre, verde, azul. Isso vai depender da quantidade de pigmentação que ela tem. Existem pigmentos na íris que quanto mais você tem esse pigmento, mais escuros seus olhos ficam. E quanto menos pigmento você tem, mais claro eles ficam. Tem a pupila é a parte preta dos nossos olhos e um fato interessante é que essa pupila ela não é estática, ela não fica parada, né? Ela aumenta de tamanho, ela dilata e ela diminui de tamanho. Ela sofre uma constrição. Por que isso acontece? A pupila ela é dilatada quando a gente está em ambientes escuros, porque serve para poder entrar um pouco mais de luz através da pupila. Então, ela sofre uma dilatação, ela aumenta para aumentar a quantidade de luz que entra. Quando alguém acende a luz e você está num ambiente escuro, essa pupila ela diminui de tamanho, exatamente para não ter uma entrada muito grande de luz e acabar machucando os seus olhos internamente. Essa mobilidade da pupila e da íris, né, na dilatação e na constrição, ela ocorre por meio dos músculos ciliares, que são esses músculos que ficam aqui atrás da íris e da pupila, segurando o cristalino. Tá? Então, a possibilidade dela aumentar de tamanho e diminuir tem a ver com os músculos ciliares. Esse cristalino já é uma segunda lente, assim como a córnea, mas ela é uma segunda lente que está relacionada ao ajuste focal. Vou dar um exemplo de como isso acontece. O que é ajuste focal? Então, você tem aqui a mão. Se você observa ela próxima do seu rosto, você consegue vê-la normalmente. Mas o que está atrás, todo o cenário atrás, você vê um pouco embaçado, desfocado. Só que ao focar no que está atrás, a sua mão fica desfocada. Isso acontece exatamente por conta do ajuste focal que o cristalino faz. Dentro dos olhos você tem uma estrutura chamada de humor vítreo, que assim como o humor aquoso é um líquido, só que mais espesso e preenche toda a parte interna dos olhos. E você tem a parte principal de processamento de imagem, a retina. A retina é responsável por fazer a leitura da imagem que a gente observa. A luz então vai ser projetada, né? Ela vai entrar aqui, vai passar pela córnea, pelo humor aquoso, entrar na pupila, passar pelo cristalino e vai ser projetada na retina. Assim como acontece num projetor de vídeo, em que o professor liga aquele projetor e a imagem do computador é projetada na parede. Nesse caso, a imagem é projetada na retina. A retina é como se fosse uma parede. Na retina você tem um ponto importante que se chama fóvea, que é um ponto de melhor visualização. Então, quando você está prestando atenção diretamente no objeto, olhando fixamente para ele, esse objeto está diretamente na sua fóvea. Então, você consegue melhor visualizá-lo. É essa área, né? Você vê aqui que tem um desnível, que você consegue ter uma acuidade, que a gente chama visual melhor. A retina processa essa imagem, ela manda para o cérebro, para que esse cérebro entenda o que a gente está vendo através do nervo óptico, que faz parte do sistema nervoso, outra parte da anatomia humana. Além disso, você tem o corióide ou coroide, que é um tecido que fica atrás da retina e ele é extremamente vascularizado, ou seja, ele tem vários vasos sanguíneos que vão nutrir os olhos, né? É por eles que chegam as substâncias para nutrir os olhos. Como a imagem é processada? Aqui você tem o objeto, né, que está sendo analisado, que está sendo observado por alguém, aqui o olho, e você vê que há uma curiosidade, esse lápis está com a ponta virada para o lado direito, só que nos olhos, lá
sendo projetado na retina para que a gente possa enxergá-lo, ele está voltado para o lado esquerdo. Isso acontece por algumas questões um pouco complicadas que não vem ao caso explicar no momento, mas o cérebro, por mais que nessa imagem você tenha esse lápis voltado para a esquerda, lá no cérebro ele vai ser entendido desse jeito. Então a gente consegue enxergar ele normal. Mas é importante saber que a imagem é invertida nos nossos olhos. Lembrando que isso daqui é um olho normal, tá? Um olho normal, a imagem que entra nos nossos olhos, ela é projetada diretamente na retina. Então, você tem aqui a projeção na retina, e até porque está próximo da fóvea, né? Déficit de emetropia. Aqui a gente vai falar um pouco das disfunções visuais. Mas afinal, o que é emetropia? Emetropia é o estado normal dos olhos, né? Aquilo que eu mostrei. Isto é, o foco do objeto observado ele cai exatamente em cima da retina. Então, por isso que você consegue enxergar as imagens melhor. Os déficits de emetropia eles ocorrem quando o foco não cai diretamente na retina, sendo formado antes ou depois. Vamos ver um exemplo aqui da miopia, que é uma condição, um déficit de emetropia em que as imagens elas formam-se em um ponto antes da retina. Então, em vez de ser projetada lá na retina, como deve ser o normal, ela é projetada antes. E isso faz com que a gente veja as imagens de longe, né, a distância embaçado. Então, você vê que muitas pessoas que têm óculos que são míopes reclamam disso, né? De não estar enxergando a distância quando estão sem óculos. Exatamente porque a miopia faz isso. E dentro dos nossos olhos, a miopia se processa assim. A imagem é formada um ponto antes de chegar na retina. Isso acontece porque o olho ele sofre um alongamento. Então, ele é esférico, certinho, e aí ele vai sofrer um alongamento para trás. Isso faz com que o ponto seja formado antes da retina. No outro caso, você tem a hipermetropia, que aí a pessoa já não enxerga de perto. Então, se ela está lendo alguma coisa, ela precisa afastar um pouco para poder ler. Por quê? As imagens elas formam-se em um ponto depois da retina. Então, elas não se formam normalmente, se formam um ponto depois. Isso acontece porque, oposto à miopia, você sofre um encurtamento do globo ocular. Então, ele fica um pouco mais achatado. E aí a imagem é visualizada posteriormente. Isso faz com que a gente enxergue embaçado de perto. Então, você tem a miopia e a hipermetropia. Vamos ver como corrigir esses dois problemas. Para a miopia, são necessárias lentes divergentes, ou seja, que abram o trajeto da luz para que a imagem seja focalizada na retina. Como assim? Ambos os casos é preciso o uso de lentes, seja uma lente de contato, seja por meio de um óculos. Então você vê que pessoas que têm miopia, pessoas que têm hipermetropia utilizam óculos ou lentes de contato. No caso da miopia, a lente tem que ser côncava, divergente, que é esse tipo de lente aqui. Uma lente divergente vai abrir o trajeto da luz, ou seja, a luz vai chegar na lente e ela vai fazer esse processo, vai sofrer uma difração, uma refração, melhor dizendo, e vai afastar um pouco a luminosidade, né, que chegou ali. E essa luminosidade, quando ela for em encontro com a córnea e com o cristalino, ela vai se endireitar. Então, ao invés de se formar um ponto antes, ela se forma exatamente onde está a retina. E aí você consegue enxergar melhor. No caso da hipermetropia, são necessárias lentes convergentes, ou seja, que fechem o trajeto da luz, que é o oposto das lentes divergentes. Então aqui, a lente convergente, ela vai chegar, né, a luz vai chegar nessa lente e vai fechar, para que ela não feche depois, e sim um pouco antes. Então ela fecha um pouco antes. Aqui você tem o astigmatismo, que é outro déficit de emetropia. Só que diferente de ser formado antes ou depois, a imagem formada na retina ela apresenta vários pontos de foco. Então aqui você tem pontos focais, ó, diferentes. Isso acontece porque a córnea, aquela primeira lente transparente, ela sofre vários desníveis, então é como se ela fosse esburacada. Isso gera vários pontos focais. As lentes que ajustam, que corrigem esse problema, são lentes cilíndricas.
Estas lentes corrigem o astigmatismo, endireitando os pontos de foco para um ponto só na retina. Estas lentes focalizam a luz em uma mesma linha. Então aqui você tem a lente, a luz chega e todos esses pontos de foco formados, eles vão ser ajeitados para uma só linha na retina, né? E aí você consegue visualizar melhor. Outro problema, que é muito comum você escutar, é a vista cansada. Tem o nome técnico de presbiopia. A vista cansada ela ocorre devido aos músculos ciliares não conseguirem alterar a curva do cristalino. Lembra lá dos músculos ciliares que aumentam e diminuem a pupila? O ajuste focal ele também é feito desse jeito. Então, esse aumento e essa diminuição do cristalino é feito por meio dos músculos ciliares. Só que a presbiopia, a pessoa fica com isso cansado, né? Então ela sente um pouco de dor nos olhos e não consegue fazer isso. Lembrando que esse é um problema que também pode ser corrigido pelo uso de lentes. Aqui você tem um exemplo, né, de como é a imagem visualizada a partir disso. Então você tem aqui a imagem normal, você consegue enxergar qualquer coisa, né, com nitidez. A miopia você já não consegue enxergar de longe, então a montanha e a floresta fica embaçada, enquanto que a mulher, o campo de trigo, não. A hipermetropia já é o oposto, a mulher, o campo de trigo e a criança ficam embaçadas, mas lá no fundo fica nítido. E o astigmatismo, devido à quantidade de pontos focais que você tem, tudo fica um pouco embaçado. Aqui vamos resumir, né, um pouco o que a gente aprendeu. Aqui é um olho, né, externo. Aqui você tem a esclera, que é a parte branca dos olhos. A íris, a parte colorida, que regula a abertura da pupila. A pupila, a parte preta central, que permite a passagem de luz. Lembrando que ambas estão relacionadas aos músculos ciliares, então o que permite a abertura e o fechamento da pupila são os músculos ciliares. Você vê aqui, né? Esses são os músculos ciliares. A parte interna você vai ter a córnea, que é a primeira lente. Depois o cristalino, né? Após a pupila, que é a segunda lente, realiza o ajuste focal. E a retina, que é o tecido que processa a imagem. Além disso, você tem o humor aquoso, o humor vítreo. Só que o mais importante nesse momento é saberem essas estruturas. Na retina, vale um lembrete que tem a fóvea, que é o ponto da retina de melhor visão, melhor acuidade visual. Vale também lembrar os déficits de metropia, né? A miopia ela se deve a um alongamento do globo ocular, a imagem se forma antes da retina. A hipermetropia é o encurtamento do globo ocular, a imagem se forma depois da retina. O astigmatismo é a alteração da córnea, formam vários pontos focais na retina. E a presbiopia é a vista cansada. Os músculos ciliares não alteram o cristalino. Lembrando que todos esses problemas podem ser resolvidos com a utilização de lentes, seja por lentes de contato ou óculos específicos para você, que podem ser vistos a partir de um médico oculista, né, oftalmologista, responsável pela saúde dos olhos. Alguns cuidados visuais que são precisos ter para que esses problemas sejam evitados e outros também. Evitar coçar os olhos, porque pode deslocar a córnea e você pode ter um astigmatismo ou ampliar isso. Lavar bem os olhos, piscar com frequência e olhar para longe, é interessante isso, porque piscar com frequência ajuda a lubrificar os olhos, né, com água, e olhar para longe ajuda a descansar um pouco a visão. Por exemplo, quando você está muito tempo no celular. Então você fica 3, 4 minutinhos olhando para longe e isso ajuda a descansar um pouco a visão. Ter cuidado no uso de maquiagem, porque pode acumular sujeira. Evitar usar óculos de sol sem lente apropriada. Lembra que o óculos de sol ele é escuro, ele faz com que sua pupila dilate. Só que você está num ambiente claro. Isso, sem a lente apropriada, pode entrar muita luz. Com a sua pupila dilatada, isso pode machucar a sua visão. Não usar colírios sem orientação médica. Ter cuidado com lentes de contato. Não usar óculos de grau de outra pessoa, porque você pode adquirir um problema que você não tem. Ter uma boa alimentação, para nutrir os olhos melhor, e dormir bem, para descansar a vista. Então, esses são cuidados que você tem que ter com os olhos, né? Para uma melhor visão. Enfim, essa foi a aula. Muito obrigado por ter assistido. Se possível, curtir e comentar. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E é isso. Tchau!